Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. Hoje eu quero tocar no mistério mais profundo da fé cristã, no milagre que mudou a história da humanidade para sempre, no momento em que o Criador do universo decidiu se tornar criatura, no dia em que Deus vestiu pele humana. Feche os olhos, respire fundo e deixe essa verdade entrar no lugar mais secreto do seu coração. Deus não ficou distante. Ele veio. Ele desceu. Ele se fez um de nós. Se você já sentiu que Deus está longe demais, distante demais, inalcançável demais, esta mensagem vai destruir essa mentira, porque o Verbo se fez carne. E isso muda absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Bem-vindo ao Bible 24.7, o seu santuário de inspiração bíblica, aberto para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje vamos mergulhar em João capítulo 1, versículo 14, um dos versículos mais revolucionários de toda a Escritura. Se você está buscando entender a profundidade do amor de Deus, ou precisa sentir que Ele realmente te conhece e te entende, este vídeo foi feito para você. Vamos abrir nossos corações juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 7 palavras em português, 14 em grego. Mas dentro dessas palavras está contido o maior milagre que o universo já testemunhou. Vamos desempacotar isso juntos. Precisamos voltar ao início do Evangelho de João para entender a magnitude do que está sendo dito aqui. João começa seu evangelho de uma forma que deixaria qualquer judeu do primeiro século de queixo caído. Ele escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está fazendo uma conexão direta com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas há algo mais profundo acontecendo. Quando João diz o Verbo, ele usa a palavra grega logos, e logos não significa apenas palavra falada. Logos era um conceito filosófico gigantesco no mundo greco-romano. Para os filósofos gregos, logos era a razão divina que ordenava o cosmos. Era a inteligência por trás de tudo que existe. Era o princípio organizador do universo. Era Deus em sua expressão criativa e sustentadora. E João pega esse conceito filosófico que todo mundo conhecia e faz uma declaração que partiu a história ao meio. Esse logos, essa palavra eterna, essa razão divina, essa inteligência criadora, se fez carne. A palavra grega para amar carne, aqui é sarx. E sarx não é poética, não é etérea. Sarx é crua, é visceral, é sangue, músculos, tendões, pele. É fragilidade humana, é o corpo que sente fome, que sente dor, que sangra, que morre. João está dizendo, o Logos eterno, que estava com Deus e era Deus, que criou as galáxias com uma palavra, que sustenta os átomos pelo poder de sua vontade. Esse Logos tomou sarx. Ele se tornou vulnerável. Ele se tornou limitado. Ele se tornou mortal. E olha a palavra que João usa para habitou, escôncian. Literalmente significa marmou sua tenda ou tabernaculou. Isso não é acidente. João está fazendo uma conexão direta com o tabernáculo do Antigo Testamento, aquele lugar onde a glória de Deus habitava no meio do povo de Israel. Mas agora, não é uma tenda de pano, é um corpo humano. Deus literalmente armou sua tenda no meio da humanidade. Ele acampou conosco. Ele se mudou para a nossa vizinhança. Pensa na ousadia disso. O Deus que os céus dos céus não podem conter escolheu ser contido em um corpo de bebê de 3 quilos. O Deus que não precisa de nada escolheu precisar de leite materno. O Deus que criou o tempo escolheu crescer devagar, aprender a andar, aprender a falar. Isso não foi Deus disfarçado de humano, como os deuses gregos faziam nas mitologias. Isso foi Deus verdadeiramente se tornando humano. Jesus não era Deus fingindo estar cansado. Ele estava realmente cansado. Não estava fingindo ter fome. Ele tinha fome real. Não fingiu chorar no túmulo de Lázaro. As lágrimas eram reais. Vamos parar aqui e absorver isso. Por que Deus faria isso? Por que o Criador se tornaria criatura? A resposta está na segunda parte do versículo. Cheio de graça e de verdade. Essa é uma combinação explosiva. Graça é o amor imerecido de Deus.
Verdade é a realidade santa de quem Deus é, e Jesus trouxe as duas coisas em equilíbrio perfeito. Você já sentiu que Deus não poderia te entender porque ele nunca passou pelo que você passa? Essa desculpa morreu em João capítulo 1, versículo 14. Jesus passou fome. Jesus foi rejeitado. Jesus foi traído por amigos próximos. Jesus chorou. Jesus sentiu a pressão da tentação. Jesus experimentou a solidão. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não te entende de longe, ele te entende de dentro. Ele sabe o que é ter um corpo que dói, ele sabe o que é ter um coração que sangra, ele sabe o que é sentir o peso da traição, da rejeição, da solidão, e aqui está a beleza. Ele escolheu isso, ninguém o forçou. Filipenses 2 diz que ele, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu, não porque precisava, mas porque você precisava. Porque sem a encarnação, não haveria redenção. Sem o Verbo se fazendo carne, não haveria cruz. Sem a cruz, não haveria ressurreição. Sem ressurreição, não haveria esperança. Agora vem uma verdade que pode parecer estranha, mas é libertadora. Jesus não veio para nos mostrar como ser mais religiosos. Ele veio para nos mostrar como é Deus. João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A palavra grega para amor tornou conhecido é exogóstato. É de onde vem nossa palavra exegese. Jesus é a exegese de Deus. Ele é a explicação viva de quem Deus é. Quer saber como Deus trata pecadores? Olhe para Jesus com a mulher samaritana. Quer saber como Deus se sente sobre os quebrantados? Olhe para Jesus curando o cego, o leproso, o paralítico. Quer saber se Deus se importa com sua dor? Olhe para Jesus chorando no túmulo de Lázaro. Jesus não é 50% de Deus. Ele é 100% homem. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda, não uma parte, não um reflexo, toda a plenitude. Primeiro, aceite a proximidade de Deus. Pare de pensar em Deus como alguém distante, que você precisa alcançar. Ele já desceu. Ele já veio. Ele está mais perto do que você imagina. Declare agora: Deus não está longe. Ele veio até mim. Segundo, traga a sua humanidade para Deus. Você não precisa fingir estar bem. Jesus sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é cansaço, fome, dor emocional. Traga tudo isso para Ele. Ele entende. Terceiro, olhe para Jesus quando quiser entender Deus. Toda vez que você se perguntar como Deus se sente sobre isso, olhe para Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quarto, celebre a encarnação todos os dias, não só no Natal. O Verbo se fez carne, não é uma história de dezembro, é a realidade permanente. Jesus não parou de ser humano depois da ressurreição. Ele ainda tem um corpo glorificado. A encarnação é eterna. Quinto, viva como alguém que foi visitado por Deus. Se o Criador do universo se deu ao trabalho de se tornar humano para te alcançar, sua vida tem valor infinito. Você não é um acidente. Você não é insignificante. Você é alguém por quem Deus se fez carne. Deixa eu abrir meu coração com você. Houve um tempo na minha vida em que eu achava que Deus não poderia me entender. Eu olhava para o céu e pensava, como um Deus perfeito, santo, que nunca pecou, que nunca falhou, poderia entender o que é carregar o peso da culpa, da vergonha, do fracasso. Essa dúvida me mantinha distante. Eu orava, mas era como falar com alguém do outro lado de um abismo gigante. Até que um dia, lendo João 1, essa verdade me atingiu como um raio. O Verbo se fez carne. Deus não ficou no céu gritando instruções. Ele desceu. Ele entrou na lama com a gente. Ele sentiu o que a gente sente. E de repente aquele abismo que eu achava intransponível desapareceu. Eu comecei a falar com Deus não como alguém distante, mas como alguém que realmente me conhece. Porque Ele não só me conhece de fora, Ele me conhece de dentro. Ele sabe o que é ser humano porque Ele foi humano.
E isso mudou tudo. Minha oração deixou de ser formal e se tornou real. Meu relacionamento com Deus deixou de ser religioso e se tornou pessoal, porque o Verbo se fez carne. E agora eu sei que ele entende. Sabe qual é a conexão mais linda? A encarnação não foi o plano B. Foi o plano desde sempre. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Adão pecar, Deus já sabia que Jesus viria. A cruz não foi uma reação de emergência. Foi o plano desde o início. Deus sempre soube que a única forma de nos salvar seria se tornando um de nós. Porque o pecado tinha que ser pago por um humano, mas só Deus poderia pagar completamente. Então Deus se fez humano. E agora, por causa da encarnação, temos um sumo sacerdote que não é distante. Temos um Salvador que não apenas nos ama de longe, mas que andou nas nossas sandálias, que sentiu o que a gente sente, que chorou as lágrimas que a gente chora. E o versículo termina dizendo: "E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." A glória de Deus não foi revelada em poder distante. Foi revelada em um bebê numa manjedoura, em um carpinteiro em Nazaré, em um homem que lavou os pés dos discípulos, em um Salvador pendurado numa cruz. A glória de Deus é o amor que desce, é a graça que se humilha, é a verdade que se faz carne. O Verbo se fez carne, e isso significa que Deus não está longe, ele nunca esteve, ele veio, ele habitou entre nós, e ele ainda habita. Pelo Espírito Santo, ele mora em você. Fique com o Bible 24.7 para mais reflexões que aquecem a alma. No próximo vídeo, traremos outra mensagem para fortalecer a sua fé. Que você nunca mais se sinta distante de Deus. Que você lembre sempre: o Verbo se fez carne, Deus desceu, ele veio até você, e ele te entende completamente. Esperamos que este vídeo tenha tocado profundamente seu coração. Nos comentários, compartilhe o que a encarnação significa para você. Como saber que Deus se fez carne muda a forma como você se relaciona com ele. Deixe um pedido de oração. Queremos orar com você. Que a presença do Deus que se fez carne te acompanhe até nosso próximo encontro. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Inscreva-se no Bible 24.7, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus não está distante. Ele se fez carne. Ele veio. Ele está aqui. Vamos caminhar juntos na fé. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém.